Muita gente pensa que os jogos de luta pereceram ou começaram a sumir a partir do fim dos anos 90, com o fim dos fliperamas e o sucesso dos consoles. Mas isso é parcialmente equivocado. Os jogos de luta realmente tiveram uma queda de popularidade, mas mundialmente pouca coisa mudou neles, pois apenas buscaram se adaptar e migraram para os consoles, assim como os outros gêneros. O fim dos jogos de luta é profetizado pela mídia especializada desde seu auge, quando a IGN elegeu em 1995, em seu guia de compras para consumidores, os fighting games como o principal gênero em tendência de queda, devido à grande quantidade de games lançados, praticamente recomendando aos seus leitores que não comprem ou invistam em jogos de luta, pois eles teriam um prazo de validade. Embora essa afirmação da revista pareça ridícula, olhando décadas depois, ela não estava de toda errada. Os jogos de luta realmente ficaram muito perto da falência, só que não foi no fim dos anos 90, mas sim em 2011. Ao mesmo tempo, o melhor ano e provavelmente o pior também para os fighting games. E a culpa disso é de Street Fighter e Mortal Kombat, culminando na transformação do mercado de fighting games e explicando como nasceram as práticas de preço, lançamentos e DLCs que tanto reclamamos hoje em dia. Mas você só vai entender isso depois de assistir o vídeo até o final, para não rolar aquela treta desnecessária por mal entendido. Então veja até o final antes de qualquer julgamento, beleza? Então vamos juntos conhecer mais essa história incrível, cheia de segredo dos games. Nos anos 90, os jogos de luta eram um gênero mais jogado no mundo. Em 1996, a IGN afirmou que cerca de 80% de todas as vendas de games no Japão eram de jogos de luta. Então, pela lei da oferta e da procura, o mercado foi inundado de jogos do gênero de todo tipo possível. E por várias razões, posteriormente, os jogos de luta começaram a perder a força a partir do começo dos anos 2000, se tornando um nicho para um público que, embora seja menor, ainda era sedento pelo gênero. Se você quiser que eu faça um vídeo com a história completa dos jogos de luta, com a sua ascensão e queda até os dias de hoje, escreva aí nos comentários "eu quero", e se tiver muito, eu faço. O cenário morno dos fighting games mudou quando o maravilhoso Street Fighter 4 foi lançado nos arcades em 2008, juntando o passado, presente e futuro, a unir nostalgia, qualidade e investimento no competitivo. Guarde bem essas três coisas. No total, foram vendidas mais de 3 milhões de cópias de Street Fighter 4 só no primeiro mês. O sucesso foi tanto que no ano seguinte, duas versões foram anunciadas: a Super Street Fighter 4 e a Arcade Edition, que juntas venderam mais de 3 milhões de cópias apenas nos consoles, trazendo principalmente modificações nos lutadores, novos cenários e novos personagens jogáveis. A nível de comparação, um game de luta de extremo sucesso como o Tekken 5 levou 5 anos para alcançar esses números. E esse sucesso do importantíssimo game da Capcom foi o causador de todo o problema. Street Fighter 4 e suas versões eram extremamente amigáveis para jogadores casuais, por isso terminou seu ciclo com um total de 9 milhões de cópias vendidas, o que significou milhares ou talvez milhões de novos jogadores de jogos de luta, sedentos por mais daquele gênero. Com isso, diversos outros jogos de luta começaram a vender também como água, não importando se eram novos ou antigos. Um exemplo é que em 2009 a Bandai Namco revelou em seu balanço oficial que os jogos mais vendidos da empresa naquele ano eram todos de jogos de luta, sendo que ela havia feito quase 30 lançamentos em 2009, incluindo franquias de apelo mundial como Dragon Ball e One Piece. E vendo esse movimento, as empresas começaram a investir pesado em jogos de luta, começando ali entre 2009 e 2010, a segunda grande onda dos fighting games no mundo, a menor e pior delas.
Naquele período, as mais diferentes empresas e estúdios pelo mundo investiram alto e pesado no desenvolvimento de todo e qualquer tipo de jogo de luta, como há muito tempo não se via. A própria Capcom, enquanto fazia versões de Street Fighter 4, trabalhava no desenvolvimento de Marvel vs Capcom 3 e Street Fighter vs Tekken. Já a SNK contratou um número substancial de funcionários para adiantar The King of Fighters 13, enquanto que a Bandai Namco iniciou o desenvolvimento de Tekken Tournament 2, Soul Calibur 5 e Tekken vs Street Fighter. Além disso, Ed Boon disse que estava fazendo capturas de movimento para um novo game. Além desses, várias outras empresas e projetos iniciaram o desenvolvimento de jogos de luta, aproveitando o hype que Street Fighter 4 gerou. Foi como uma nova primavera dos fighting games florescendo no horizonte. Os jogadores mais antigos lembram desse período como um momento de esperança e animação, com as possibilidades que viriam com todos esses novos games em desenvolvimento. E esse foi o problema. O primeiro jogo dessa leva de novos desenvolvimentos foi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, já no fim do ano de 2010. Isso foi possível porque a CyberConnect 2 começou a desenvolvê-lo imediatamente após o primeiro jogo da série ser lançado no fim do ano anterior. A correria para aproveitar o hype fez o game ficar pronto em apenas alguns meses e se tornou um imenso sucesso, vendendo mais de 2 milhões de cópias, quase o triplo da meta estipulada. Mas a coisa ficou louca mesmo no fatídico ano de 2011, com literalmente dezenas de jogos de luta sendo produzidos ao mesmo tempo. Eles acabaram sendo lançados também praticamente ao mesmo tempo, já que não tinham datas bem espaçadas para comportar tantos jogos do mesmo estilo. O primeiro foi Marvel vs Capcom 3, que saiu logo no começo do ano e foi muito bem, vendendo 2 milhões de cópias logo de cara. E eu fui um desses que comprou. O problema é que 15 dias depois saiu outro jogo de luta, Fight Night Champions da EA, com bastante publicidade no hemisfério norte. E aí, mais alguns dias depois saiu um Dissidia Final Fantasy. Com esses e outros jogos, entre fevereiro e março de 2011, o público já tinha 5 jogos de luta novos para jogar. Até a luta de dinossauros foi lançada, o péssimo Combat of Giants, feito pela Ubisoft. Sim, até a Ubisoft se meteu a fazer jogo de luta. Eram tantos jogos do gênero sendo lançados ao mesmo tempo que em 19 de abril, por exemplo, a Arc System lançava Arcana Heart 3 e a NetherRealm lançava o sensacional Mortal Kombat 9 no mesmo dia. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Até o mês de maio daquele ano, quase uma dezena de jogos de luta novos estavam à disposição do público. E, obviamente, a grande maioria ou foi muito mal devido à qualidade do game feito na pressa ou devido à saturação do mercado. Afinal, com tantos jogos de luta à disposição, ficou impossível acompanhar tudo e o consumidor passou a escolher melhor qual jogar e se dedicar, afundando assim diversos estúdios que investiram pesado no gênero. Mas nada que já não esteja ruim que não possa piorar, né? O maior desastre foi outro. Meados de março, uma tragédia sem precedentes impactou o maior produtor de jogos de luta do mundo, o Japão. Um terremoto de 9.1 na escala Richter, seguido de uma tsunami de 40 metros de altura, varreu várias partes do país em 2011. Conhecido como o Grande Terremoto do Leste do Japão, ele foi um dos maiores registrados na história do mundo e o principal responsável pelo colapso da usina de Fukushima, gerando uma crise de energia no país. Empresas como a Capcom e a Arc System tiveram lançamentos cancelados. Já outras companhias, como a Bandai Namco, adiaram seus lançamentos para o ano seguinte. Na bolsa de valores, as ações dos estúdios como a Capcom e a Bandai Namco caíram vertiginosamente. O exemplo desse impacto é que o game mais vendido dentre todos no país teve 75% menos vendas do que na semana anterior. Mesmo assim, praticamente todos os grandes estúdios de jogos de luta fizeram grandes doações de dinheiro para ajudar as vítimas. A Capcom, por exemplo, baixou o preço de Street Fighter 4 para iOS e reverteu todo o lucro para
as vítimas. Com isso, parada, sem dinheiro e sem trabalho, a indústria dos jogos de luta simplesmente parou por um tempo em sua principal casa, o Japão. Essa tragédia, somada ao caos dos lançamentos de jogos de luta no primeiro semestre, fez com que o segundo semestre contasse praticamente apenas com pequenos relançamentos de jogos antigos ou games para celular para tentar fazer algum dinheiro. As coisas só voltaram a melhorar a partir do fim do ano de 2011. O problema é que voltou para a mesma diante do terremoto. Só no dia 22 de novembro saíram 4 jogos de luta no mesmo dia. 2 jogos de WWE, o pacote Tekken Hybrid e The King of Fighters 13 para consoles. No total, apenas em 2011, entre atualizações, jogos e DLCs, mais de 20 novidades foram lançadas para os jogadores de jogos de luta. Porém, como o público casual não conseguia jogar tudo e não estava interessado, apenas jogos que seguiram a fórmula de Street Fighter 4 de unir nostalgia, qualidade e competitivo se deram bem. Praticamente todo o resto mal conseguiu sequer pagar os custos de produção, e isso fez o mercado encolher novamente, já que investir em jogos de luta virou um negócio muito arriscado e nenhuma empresa gostaria de apostar alguns milhares ou milhões de dólares em algo que apenas uma pequena porcentagem do público geral gosta. Embora a primeira onda de jogos de luta tenha dado muito certo, ela também fechou muitas empresas, mas a segunda onda, mais do que isso, quase colapsou o mercado. Essa onda, como profetizado pela EGM em 95, transformou o gênero em um pequeno nicho formado por fãs muito apaixonados, dispostos a investir no amor deles pelos poucos fighting games que restaram. Só que ainda assim, esses fãs ainda são muito poucos em relação a outros gêneros, como os jogos de tiros e RPGs, que vendem muito mais. Em 2002, os outros jogos que estavam em desenvolvimento seguindo o hype de Street Fighter 4 começaram a sair, exatamente como no ano anterior. Um monte de relançamentos e umas coisas bem loucas também, todos muito próximos um do outro no calendário. Os primeiros jogos AAA foram até bem, assim como em 2011, mas depois acumularam-se decepções atrás de decepções, seja com publicidade negativa através de DLCs em disco e coisas do tipo, ou em vendas, com destaque para os fracassos gigantescos de Tekken Tag Tournament 2, Street Fighter vs Tekken e Dead or Alive 5, que vendeu apenas cerca de metade da meta estipulada pela Toei Tecmo para a época. O público casual não estava interessado e o público mais dedicado a jogos de luta já tinha o que jogar. Apenas jogos menores, que eram mais baratos, estavam vendendo continuamente. O mercado simplesmente saturou, e quem decretou isso? Foi a própria Capcom. Ela soltou um comunicado ainda no primeiro semestre de 2012, após Street Fighter vs Tekken vender apenas 1/4 da meta estipulada, sequer se pagando. Segundo a Capcom, a saturação do mercado de jogos de luta foi por causa da situação dos lançamentos do gênero virar praticamente, abre aspas, canibalismo, devido ao grande número de outros jogos do gênero que foram lançados em pouco tempo. Fecha aspas. A própria Capcom reconheceu isso. Com isso, mais jogos foram adiados, mais projetos cancelados e o investimento em grandes jogos de luta diminuiu consideravelmente. E como as produtoras de jogos de luta se salvaram do buraco que elas mesmas cavaram? Simples. Os fãs de jogos de luta pagaram o preço do prejuízo por elas. Em 2011, o ótimo Mortal Kombat 9 foi além de apenas seguir a fórmula de Street Fighter 4, de unir nostalgia, qualidade e competitivo. Ele adicionou a essa fórmula marketing para o público casual. No passado, Soul Calibur já tinha chamado até Yoda e Darth Vader de Star Wars para vender jogos e tinha ido muito bem, mas não houve muitos outros exemplos de iniciativas como essa, com personagens famosos da cultura pop. Até Mortal Kombat 9 anunciar o DLC pago Freddy Krueger, o famoso vilão inimigo dos jovens da Rua Elm. A iniciativa foi um sucesso estrondoso, mas a cartada final foi como a NetherRealm vendeu ela. As empresas geralmente faziam dinheiro a mais lançando um ou outro personagem por DLC paga e alguns pacotes de skins. A NetherRealm juntou todos os personagens e novidades em um único pacote e chamou de Season Pass.
Sim, esta merda. Ele é um passaporte para o jogador receber todas as novidades do jogo durante um tempo determinado, algo até então inédito em jogos de luta. Com isso, o público que estava acostumado a ter que comprar um novo game para receber os novos personagens, cenários, lançamentos e tudo mais, como Street Fighter e Guilty Gear faziam, passou a priorizar pagar apenas a Season Pass dos games, que era muito mais barato e praticamente dava no mesmo. Outras empresas como a Bandai Namco e a Toei Tecmo ainda tentaram outras formas de lançamento, como o game grátis sem conteúdo, obrigando o jogador a comprar coisas dentro do jogo para poder aproveitar ele, deixando ele ainda mais caro que um jogo com preço cheio. Mas com o tempo, a nova fórmula dos jogos de luta estava feita, apenas adaptando o formato de lançamentos de Street Fighter à ideia de Mortal Kombat. Investimento moderado, personagens famosos da cultura pop, grandes campeonatos competitivos e lançamentos contínuos de Season Pass por anos, ao invés de novos games. O resultado disso é lucro certo. Desde então, quase todos os games que seguiram essa receita à risca venderam pelo menos 5 milhões de cópias durante seus anos úteis. Ao mesmo tempo que o ano de 2011 é considerado por alguns um dos melhores anos dos jogos de luta, para a indústria ele foi o pior até hoje devido às consequências dele. E isso tudo aconteceu graças à grande qualidade de Street Fighter 4, que é tão bom que influenciou mais do que os jogadores. Porém, Mortal Kombat 9 surgiu com novas ideias e evitou o game over de mais estúdios e franquias, mesmo que isso implique em termos que pagar mais do que antes para termos todos os personagens do jogo que gostamos. Provavelmente, sem perceber, Mortal Kombat e Street Fighter mudaram radicalmente a história dos jogos de luta, repetindo o que já haviam feito lá no começo dela. Mesmo com os jogos de luta não tendo a mesma relevância para o público gamer como nos anos 90 e tendo muito menos lançamentos, os números de vendas estão atingindo patamares nunca antes vistos na história do gênero. Com isso, novas empresas estão voltando e começando a investir em fighting games, e entre o segundo semestre de 2021 e o começo de 2022, são esperados mais de uma dúzia de novos jogos de luta a serem lançados. E vendo o que aconteceu em 2011, eu te pergunto, estamos vendo uma terceira onda de jogos de luta agora ou um novo colapso do gênero? Eu sou Renato Cavaleiro e meu desafio é te surpreender e eu não vou descansar até conseguir. Muito obrigado por você estar aqui. Eu fico realmente muito feliz com a tua presença. É muito importante que você esteja aqui. Obrigado de verdade. Se você puder apoiar, seja financeiramente ou divulgando esse vídeo em grupos de jogos de luta, cara, eu agradeço muito mesmo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e ele tenha valido um like e uma inscrição. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas.